Boa tarde, doutor Gustavo. Lu, Tudo bem? tudo bem, tranquilo. Como é que tá o seu projeto fitness? Tá rolando, ainda? tá ativo. É? Não pode desistir, né, Lu? Quantos quilômetros o doutor já correu? Eu tô no 5. 5? 5, mas ainda tem tempo até o final do ano, né, Lu? 5 direto, gente, sem 5 descanso. direto. Tô chegando nos 10 agora. É, né? Não tem que ir, né? Mas o joelho tá tudo ok? Por enquanto tá tranquilo, tá devagar, bem orientado, certinho. Tem que alongar, né, doutor? Não pode... E muito. Tem que alongar bastante. Meus queridos, você já sabe, né? Toda quinta o doutor Gustavo Vitorino está aqui para a gente falar a respeito da nossa saúde íntima. Então o telefone está aberto. 3315-1390 é sua linha direta com a saúde. Se você quiser ligar e deixar uma perguntinha ou falar ao vivo com a gente, que eu gosto e aprecio muito, tá bom? Doutor, semana passada a Margarete mandou uma pergunta. Vamos lá. Que é a seguinte. Ela está tomando um remédio chamado Ovestrion. Isso. Que é para reposição hormonal. Confere? Confere, é uma das opções que a gente tem, Lu. E ela diz que ela está com ressecamento na parte íntima. Tem algum outro remédio que ela poderia tomar? São várias opções, né, Lu? O Ovestrion é uma delas, é um hormônio, vamos dizer assim, um pouco mais leve. Ele tem 2 formatos para a gente usar, tanto em comprimido, que a pessoa toma todo dia, quanto em creme vaginal, que você aplica direto na vagina. E aí teria que ver certinho com ela se ela já usou algum outro produto, se teve uma resposta melhor ou não. E, eventualmente, ao invés de usar só o comprimido, até associar com o creme vaginal. Para ter um efeito mais direto ali da mucosa da vagina e ver se melhora mais esse problema dela. Entendi. Aí a Jussara, ela diz que ela está com o útero invertido e isso a preocupa muito. Aí o que a gente fez? A gente pegou uma foto da internet para mostrar o que seria um útero invertido. Então, coloca aí, produção, para a gente ver. E o doutor vai explicar. Doutor, tá aqui na tela. Se quiser levantar, vamos ali. Vamos mostrar, então, o que é mais fácil. Um útero normal do lado esquerdo, Isso. Um útero retrovertido ou invertido que fala? Retrovertido é o nome correto, como está escrito ali, Lu. Então, aqui está mostrando exatamente como é a pelve feminina, bem como está identificado aqui, a bexiga, o útero, que está logo atrás da bexiga, ou no meio, né, entre a bexiga e o intestino que está passando aqui. Certo. Tá? E o útero, na maioria das pessoas, ele tem uma leve curvatura para frente. Pode ver que ele está um pouquinho inclinado nesse sentido. Essa é uma posição de repouso do útero. Lembrando que ele tem ligamentos que seguram para ele não cair, mas a parte de cima dele, o corpo uterino, ele é móvel, ela não é fixa. Então, na posição de repouso, a maioria das pessoas ficam o útero viradinho assim. Doutor, deixa eu entender. Aqui está o bumbum, né? Aqui é o bumbum. Tá. Aqui é o intestino, né, o reto, que é a parte final do intestino, e o ânus. Aqui é a entrada da vagina. Né? Aqui o canal que vai até o colo do útero. E aqui é a bexiga, a uretra e a bexiga. Tá? E o que está mostrando aqui é o seguinte. Ao invés do útero estar nessa posição, olha como é que ele está. Ele está para trás. Viradinho para trás. Tá? Então, lembrando que a frente está no mesmo lugar, aqui é o bumbum. Ao invés de ter essa curvatura para frente, ele tem a curvatura voltadinha para trás. Isso é um útero retrovertido. Prejudicial para a mulher? Não. Para ter filho? O filho vai nascer como aqui? Vai crescer, ser gerado como? Não, é até curioso. Se você fosse consultar um ginecologista 50 anos atrás e ele percebesse no exame clínico mesmo que o útero é retrovertido, ele provavelmente ia querer te operar para posicionar o útero no lugar certo. Hoje a gente sabe que isso é uma prática que não tem nada a ver. É a mesma coisa que ter olho azul, verde ou castanho. Entendi. Eu faço essa comparação com as pessoas. Todo mundo enxerga. Mas eu prefiro o verde, que eu acho mais bonito. Você prefere o azul e o outro prefere o castanho. Mas todo mundo enxerga. Então, isso é uma variação anatômica, genética que acontece, mas não interfere na qualidade de vida nada. O grande problema é que algumas pessoas, quando têm o útero muito retrovertido, e aqui está mostrando isso, ele é bem retrovertido, às vezes ela pode ter um pouquinho mais de cólica menstrual. Mas isso pode acontecer mesmo quando ele é muito viradinho para frente também, Lu. Então, quando ele é muito acentuado, ou para frente ou para trás, forma-se um ângulo para escoar a menstruação e o útero precisa contrair mais. Então, a única preocupação que seria talvez uma cólica mais intensa. Isso. Fora isso, pode ter filho, mais nada, pode ficar tranquilo. Fefe, como é que é? A Célia ligou. Zélia, ela disse que ela ficou 2 anos sem ter relação sexual e agora, de vez em quando ela tem sangra. Isso é normal? Não é normal, Lu. Precisa ser avaliado para ver o que está acontecendo. Se ficar um tempo sem ter relação sexual, não tem problema nenhum. Não faz mal, não vai causar nada. Mas também não é para causar um grande trauma. Tá? Então, aí precisa ser avaliado para ver se não tem alguma lesão ou no útero ou na vagina mesmo, que possa estar provocando esse sangramento e que precisa ser corrigido. A Maria Conceição, ela falou que ela tem miomas e a preocupação... Ela é jovem. Ela não falou, mas ela falou que ela é jovem. Tá. E a preocupação dela é em engravidar. Ela quer muito ter filhos. Ela perguntou, pode
ou não pode ter filhos? Pode, Lu. Tudo vai depender, assim, de quantos miomas ela tem, do tamanho deles, da localização deles, que às vezes pode atrapalhar para ela engravidar. Por exemplo, nessa foto que a gente tem aqui, seria um exemplo, não é o caso da Maria Conceição, não. Ele está mostrando 3 tipos de mioma, tá? Os 3 que a gente chama de intramurais, que eles estão bem na parede do útero, né? Existem outros miomas que estão para dentro do útero, bem mais para dentro do que um dos que está sendo mostrado ali, e alguns que crescem para fora do útero. E é então, dessa assim, cor mesmo, branco? Ele fica meio brancacento, porque o músculo tem uma cor mais avermelhadinha, mais rosa, né? E o mioma, quando ele faz esse nódulo, ele fica mais brancacento, dessa corzinha mesmo que está ali. Tem que tirar o mioma para engravidar? Não necessariamente. Se for um mioma pequeno, que não está para dentro do útero, não está atrapalhando para o bebê se, assim, grudar ali e iniciar a gravidez. Ele não precisa ser tirado, pode transcorrer a gravidez normal, inclusive ele deve crescer um pouco durante a gravidez, mas em geral depois ele volta ao tamanho normal dele. Se for um mioma muito grande, que esteja atrapalhando nessa possibilidade para engravidar ou para acontecer das células grudarem ali no local correto, aí eventualmente precisa ser tirado. Nesse caso, está para dentro do útero? Então, isso é aqui dentro? Eu te falei, não, esse é na parede, Lu. Tá mais para a parede. É que não existe assim uma... Eles são, na verdade, mistos, na verdade, né? Então, esse primeiro que está aqui, ele está bem na parede mesmo. Ó, veja a espessura da parede, que é mais rosadinha, ele está bem na parede. Esse que está mais aqui pro lado de cá, ele está baulando um pouco mais para fora do útero. Tá? E esse aqui é baulando um pouquinho para dentro. E esse aqui está só na parede, ó. Então, eles, os 3, são 3... representa mais ou menos as 3 características de mioma, né? Mas o que talvez preocupasse mais é esse que é um pouquinho para dentro, que se atrapalhar a implantação ali das células iniciais da gravidez, aí precisa ser tirado. Certo. A Maria, ela ligou e ela disse que faz 6 meses que ela operou de uma hérnia intestinal. Depois da cirurgia, ela ficou com uma irritação no ânus. E há pouco tempo surgiu um carocinho que não dói, lá no ânus mesmo, não dói, não sangra. Mas ela está preocupada. O que ela faz? Ela vai ter que passar com o médico que operou para ver, fazer uma avaliação novamente. Pode ser, às vezes, uma hemorroida que apareceu. Médico? Um ginecologista mesmo? O médico que operou. Tá? Porque pode ter, às vezes, só com o intestino. Então, pode, por exemplo, se foi um gastro que operou essa hérnia dela, ela pode até voltar no gastro. Porque é um nódulo intestinal, né, Lu? Então, assim... O ginecologista também vai diagnosticar, na hora de fazer o exame ginecológico, a gente vê também a região do períneo, do ânus, tudo. Mas é um exame mais externo. Tá? Então, se ela precisar de algum exame mais específico, é o gastro que vai fazer. Certo. Então, se ela tem uma nodulação nessa região, ela pode passar inicialmente com o ginecologista para ele definir um pouco melhor e, às vezes, orientá-la se ela vai precisar de um tratamento ginecológico específico ou com um gastro. Na realidade, agora não é o Antônio Carlos. Ele está preocupado com o tamanho da barriga da esposa dele. Isso aí. A gente tem uma foto ilustrativa que não é a foto da barriga da sua esposa, viu, Antônio Carlos? Fica tranquilo. Mas a preocupação dele é a seguinte: a minha mulher está grávida e está com uma barriga com uma linha no meio. Aí a gente está ilustrando com essa barriga aqui que a gente pegou na internet. Essa linha aí preocupa os homens, mas é só normal? estético, é normal. Ficou grávida, vai ficar assim? Não todo mundo. Na verdade, a maioria das mulheres acentua um pouco essa linha. Algumas acentuam muito, igual aqui está mostrando, ela está bem nítida, bem clara. E fica escura? Bem escura, fica bem escura mesmo. Todos nós temos essa linha, chama linha nigra. Só linha? que nigra. Nigra. É um jeito diferente de falar que é linha negra, né? Linha nigra. Tá. E aí, pela produção hormonal, acentua a pigmentação ali pelo acúmulo de melanina. Então ela fica mais marcada. A barriga como um todo pode ficar um pouco mais escurecida. Isso a gente vê em algumas mulheres. Fica como se ela tivesse mais morena. Mas depois volta? Em geral volta, Lu. Te dizer que vai voltar exatamente o que era antes, a gente não pode dizer. Mas diminui bem. Tá? Então não é uma preocupação, é só estético. Isso não faz mal nenhum, nem para ela, nem para o bebê, nada. E depois da gravidez a tendência é diminuir bastante e ficar mais parecido com o que é. E a areola escura também, né? Na gestação coisa. Parece que vai ficar mais escura. É semelhante, a areola ela larga, né? Ela vai ficando cada vez mais larga e fica bem escurecida. E depois volta? Volta também. Né? A Emily tá na linha? Oi, Emily. Isso. Oi, tudo bem, Lu? Eu tô ótima, e você? Eu tô bem, graças a Deus. Tô de férias, agora eu posso assistir você. Ai, que bom, Emily. Quantos dias de férias? 30 dias. Nossa, coisa boa, doutor. Delícia, Você tá falando da onde, querida? Eu tô falando do Jardim Morumbi. Tá sozinha em casa? Estou sozinha assistindo você. Coisa boa. Obrigada, viu? Nada. Aproveita o doutor, Emily. Então, há 10 anos eu fiz a retirada do útero, né?
e nunca fiz a reposição hormonal que fala, né? Sim. E eu quero saber se isso vai ser prejudicial para mim mais tarde. Quantos anos você tem, Emily? Eu tô com 56. 56, doutor. Emily, não depende da retirada do útero, na verdade, tá? Porque se você retirou só o útero e não os ovários, seus ovários continuam funcionando. Na época que você tirou o útero, você ainda tinha produção hormonal normal. Claro que agora não, que em geral 48, 49 anos você estaria menopausada. Aí a produção de hormônios diminui, mas continua a produção residual de um hormônio que é um pouco mais fraquinho, vamos dizer assim. E se isso é o suficiente para te manter, não vai te causar nenhum problema. A menopausa não é uma doença, é uma adaptação a uma nova realidade de funcionamento hormonal dos seus ovários. Então, você deve fazer os preventivos normais, tranquilo. E se identificar algum sintoma específico por deficiência hormonal, a gente repõe para corrigir isso. Mas ao longo do tempo, considerando que a menopausa não é doença, se você tem cuidados de saúde, com boa alimentação, manter atividade física, evitar cigarro, evitar bebida em excesso, comer mais tipos. Se você mantém essa regularidade, isso não vai ser o essencial para te atrapalhar no futuro, não. Entendeu, Emily? Entendi. A ligação está um pouquinho ruim, mas eu entendi, sim. Então tá bom, querida. Beijão pra você. Beijo. Eu vou te assistir até o fim das minhas férias. Te adoro. Tchau. Aproveita as férias. Doutor Gustavo, a Luciana, minha xará, ela falou o seguinte, olha a preocupação da Luciana. Ela teve apenas um único filho até hoje, que já está com 3 anos de idade. Só que a barriga dela ficou flácida, como nesta foto. Como, por exemplo, nesta foto. Que eu acho que é o terror das mulheres que têm filho, é ficar com uma barriga que em volta do umbigo fica flácida. Isso é normal? Eu não vou te falar mulher que é vai ficar normal. assim? Não, isso depende muito da pele de cada um. O turgor da pele, a elasticidade, o quanto vai voltar ou não, é a mesma coisa que aparecer estrias ou não. Tem pessoas que ficam grávidas 2, 3 vezes e não aparece uma estria. Pois é. Tem pessoas que na primeira gravidez já aparece um monte de estria. Então, infelizmente, algumas pessoas que têm uma tendência maior da pele a uma flacidez, claro, a barriga deve ter crescido bastante até o final da gravidez, na hora que volta fica essa flacidez. Isso não tem um tratamento clínico específico para melhorá-lo. Só Ela cirurgia? pode fazer atividade física para tentar melhorar a alimentação, de repente usar alguma queratina, algum colágeno específico, mas só com cirurgia. Porque o único Esse é o caso de filho, cirurgia. né? A Luciana Não depende falou... do número de filhos também não, Não? viu? Não, depende É? da pele. Porque se a pessoa tem a pele boa, ela passa assim, 3 gestações. Vai e volta e fica tá tranquilo. Algumas pessoas com uma só... Engordar demais na gestação pode Com ser que fique certeza, assim? é um fator que aumenta o risco disso acontecer. Lu, pode Os ser. nenéns enormes, grandões e o tanto que ela ganhou de peso são fatores diretamente relacionados a isso, sim. Ah, então tá bom. Então fica a dica, né? Vai controlando o seu peso aí na gestação, minha Não querida. tem jeito, Lu, não tem muita saída. Tem Né? que controlar, tanto pela saúde dela, quanto do bebê, quanto a parte estética. Né? Uhum. Na verdade, quanto pior for a gravidez dela na questão de peso, essas coisas, pior vai ser depois a parte estética. Perfeito. Doutor, muito obrigado, querido. Imagina, Lu. Um ótimo final de semana. Prazer estar aqui para vocês também, todo mundo aqui do programa. Obrigada.